a gente, infelizmente, ainda precisa falar sobre Harry Potter. Essa é a minha segunda tentativa de gravar esse vídeo, tá? Na primeira eu tentei seguir um roteirinho que eu escrevi e eu achei que as minhas ideias ficaram meio bagunçadas, então eu tô tentando de novo, meio que, enfim, sem tentar seguir tanto um script, porque eu percebi que quando eu deixo minha fala sair, a coisa sai melhor. Eu queria falar de Harry Potter, tá? Infelizmente, eu não tô aqui pra fazer review de livro, não. É... Muito longe disso. Eu me peguei pensando sobre Harry Potter umas semanas atrás. Eu até levei um pouco disso pros stories lá do meu Instagram. Conversei com umas pessoas sobre, né? Depois enfim, falar um monte de coisa lá. Mas eu achei que talvez fosse interessante trazer isso aqui também, porque eu acho que pode render uma discussão. Eu acho que eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco a acrescentar na discussão vigente sobre essa história. Bom, eu acho que vocês imaginam do que eu tô falando, né? A gente tá cansado de saber que J.K. Rowling, que foi uma grande ídola para muitos de nós, se mostrou uma pessoa horrível. Se escondendo atrás de um pretexto de feminismo radical, hoje ela faz tudo que está dentro do poder, do alcance e do tempo dela para basicamente retirar direitos e destruir a vida de pessoas trans. Eu vou começar falando um pouco da minha relação com Harry Potter, tá? Eu até tirei o, o livro da parte lá de baixo da minha estante, onde eles ficam escondidos na minha coleção, tá? Eu ia dizer, eu tinha escrito no meu roteiro, uma parte em que eu dizia que Harry Potter foi muito importante pra mim. E eu acho que eu ia estar mentindo se eu usasse esse verbo no passado, tá? E é difícil pra mim hoje olhar pra tudo isso e ver o que Harry Potter se tornou, o que Harry Potter hoje representa. Porque Harry Potter foi o que me tornou leitor. Eu tenho esse monte de livro atrás de mim e mais numa estante aqui na frente. Eu trabalho no mercado editorial e eu tô na frente dessa câmera falando sobre livros hoje por causa disso aqui. Foi isso aqui que me trouxe pra literatura. Foi isso aqui principalmente que me trouxe pra literatura de fantasia. Foi isso aqui que me fez querer procurar mais histórias desse tipo. Foi através disso aqui que eu cheguei no Tolkien, no C.S. Lewis, mais tarde no Philip Pullman, no Brandon Sanderson, na N.K. Jemisin, na R.F. Kuang. E me dói hoje ver o que isso aqui representa hoje. E eu tenho tido algumas conversas sobre isso com alguns amigos nas últimas semanas, porque eu me peguei pensando sobre Harry Potter um dia e o meu grande questionamento, a pergunta que me vinha à cabeça era: o que a gente faz com Harry Potter? E parece uma pergunta meio boba, como se a gente tivesse poder para fazer alguma coisa, nós enquanto público geral. Mas é uma pergunta muito genuína que parte de mim, assim. O que a gente faz? Sabe? Como que a gente lida com uma situação onde uma história que é tão importante para nós, que tornou muitos de nós leitores, hoje representa um monte de valores nos quais a gente não acredita. E pior, hoje financia projetos de lei que destroem as vidas dos nossos. Enfim, eu tava pensando muito sobre isso. E começaram a me pipocar questionamentos, assim. Porque a gente sabe que vai ter uma série nova, né? Vai ter um reboot e eu tô vendo muita gente muito animada pra assistir essa série. E eu tive algumas conversas com algumas dessas pessoas, não necessariamente sobre a série, algumas dessas conversas até antes da série ser anunciada, mas sobre o nosso consumo de Harry Potter. Que é, por que a gente... Eu não vou botar a gente aqui, tá? Eu não consumo Harry Potter há muito tempo. Mas por que as pessoas continuam consumindo Harry Potter? Por que as pessoas continuam comprando as edições ilustradas? Por que as pessoas continuam vendo esses filmes no streaming? Por que as pessoas estão esperando essa série? E eu entendo que foi muito importante para as pessoas, eu entendo que marcou uma parte essencial do nosso crescimento, mas por que é que mesmo vendo o que tudo isso se tornou e a pessoa que a J.K. Rowling se tornou, e sabendo o que a J.K. Rowling tem feito usando o seu poder e o seu dinheiro e a sua influência, por que é que as pessoas escolhem ignorar isso e continuam
consumindo Harry Potter. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando e me perguntando por que é que pra tanta gente é tão difícil desapegar dessa uma história. Porque é uma história. Se a gente para pra pensar, é só uma história. Dentre milhares de histórias de fantasia que a gente tem por aí. E me peguei pensando muito nisso. No porquê que é tão difícil. E aí o que me veio à cabeça, e que eu acho que pode explicar muito dessa situação, além do fato de que Harry Potter virou o que virou porque pegou um buraco de mercado que existia, a gente não tinha nenhuma história de fantasia grande para jovens, a gente estava numa época que a gente só tinha como grandes nomes Senhor dos Anéis e Nárnia, enfim, mil discussões aí sobre o que foi o mercado de fantasia no começo dos anos 2000, tá? Não é nisso que eu quero entrar. O meu ponto é que foi uma história que foi muito importante para as pessoas enquanto elas cresceram, e eu acho que essa dificuldade de parar de consumir essa história mesmo depois de adulto vem do fato de que talvez essas pessoas não tenham encontrado nada para pôr no lugar. A minha história com o gênero de fantasia, ela vem sendo construída há muito tempo, tá? Eu comecei lendo Harry Potter, aí eu fui para Crepúsculo, aí eu fui para Philip Pullman, e aí eu comecei a ler um pouco de tudo, li um pouco de Stephen King, não gostei tanto, pegando livros emprestados, na época eu não tinha dinheiro para comprar tanto livro, lembro que o primeiro livro em inglês que eu li na vida foi um livro que eu comprei no Submarino por R$20, do Neil Gaiman. Enfim, não quero entrar em Neil Gaiman agora, tá? Mas foi uma história que foi sendo construída muito aos poucos, e hoje o gênero de fantasia é minha grande paixão. E eu me peguei pensando que hoje eu tenho muitas histórias que viraram as minhas favoritas da vida. Histórias que mexeram comigo, já enquanto adulto, tanto quanto ou até mais do que Harry Potter mexeu comigo na adolescência. E aí me deu esse estalo de que, pra mim, foi relativamente fácil parar de consumir essa história, apesar de, no fundo, ainda ter um certo carinho por ela, porque eu tenho o que colocar no lugar. Hoje eu tenho o Sanderson. Hoje eu tenho A Vida Invisível de Angela Rue, da Victoria Schwab, que é o meu livro preferido da vida. Hoje eu tenho River Solomon. Hoje eu tenho Laini Taylor. Talvez essa seja um grande ponto dessa discussão, que é por que é que as pessoas não estão conseguindo colocar nada no lugar e, portanto, não conseguem desapegar dessa história. E aí eu acho que a nossa discussão deixa de ser só sobre direitos humanos, sobre direitos das pessoas trans, sobre hábitos de consumo, sobre onde a gente põe o nosso dinheiro e quem a gente deixa ter influência sobre a nossa vida e os nossos hábitos de consumo no geral, mas também passa a ser uma discussão sobre literatura. E aí a grande pergunta que me vem é, por que é, e no fundo eu sei por quê, mas por que é que essas histórias não estão chegando nas pessoas? Por que é que as pessoas pararam apenas nessas histórias que elas só consumiram quando adolescentes? E por que é que as outras histórias... Hoje a gente tem uma gama gigantesca de histórias de fantasia que, sinceramente, são muito melhores do que Harry Potter. E muito melhores do que qualquer coisa feita no começo dos anos 2000. Mas essas histórias não estão chegando às pessoas. Por diversos motivos. E eu acho que é aí que entra o meu grande ponto. Porque eu acho que talvez a gente chegar para as pessoas e ficar insistindo com elas que elas precisam parar de consumir Harry Potter seja improdutivo. Não deveria ser, tá? Não deveria ser. Pra mim, eu dizer pra uma pessoa que, olha, a autora disso aí tá destruindo a vida de pessoas trans, talvez você não devesse comprar esse livro, deveria ser suficiente. Mas, infelizmente, a gente vive numa realidade em que não é. Tá? Não é suficiente. E eu acho que, primeiro, essa não é uma guerra que a gente vai ganhar em 1, 2, 3 anos. Eu acho que é uma coisa de baby steps, trabalho de formiguinha. Eu acho que vai ser muito difícil tirar Harry Potter desse lugar de praticamente cânone da literatura fantástica que tem hoje. Mas eu acho que também é improdutivo insistir com as pessoas que elas só devem parar de consumir Harry Potter pelos motivos óbvios. Eu deixei de ter Harry Potter como minha série preferida de fantasia
porque eu encontrei histórias para colocar no lugar. E talvez assumir esse papel seja mais produtivo. O de mostrar para as pessoas que elas conseguem sentir aquilo, ou até mais do que aquilo que elas sentiram com Harry Potter, com outras histórias. Eu acho que levar repertório para as pessoas, levar novas histórias, levar novas narrativas com as quais elas se emocionem, pelas quais elas queiram virar a noite lendo, narrativas que, sei lá, tomem metade da personalidade delas como Harry Potter tomou a nossa, talvez esse movimento possa aos pouquinhos ir diminuindo o lugar que Harry Potter tem na vida dessas pessoas. E aí aos pouquinhos as pessoas talvez percebam que talvez seja melhor investir o dinheiro e o tempo delas não só em histórias melhores, mas também em histórias de autores que não estão usando esse tempo, esse dinheiro e essa influência para destruir a vida das pessoas. Eu espero que eu tenha sido claro. Esse é um assunto que, infelizmente, ainda me pega, porque, enfim, foi uma história importante para mim. E a gente não consegue apagar a nossa própria história. Harry Potter faz parte da minha história de leitor, sempre vai fazer, mas apesar de a gente não ter controle sobre o nosso passado e a nossa história, a gente pode ter controle sobre o que a gente faz no nosso hoje. E hoje eu escolho não financiar autores que vão tão contra os valores dos quais eu acredito. Esse vídeo não é para ser um textão em formato de vídeo só para falar na cabeça de vocês, é para ser um convite à conversa, tá? Eu não sei se eu quero que esse vídeo chegue nos fãs de Harry Potter. Talvez seja bom pro crescimento do canal, mas talvez me dê uma dor de cabeça. Enfim, se chegar, tô aqui. Eu convido você que tá me assistindo a, sei lá, deixa um comentário, vamos falar sobre isso. Bom, dito isso, agradeço por vocês que chegaram no final do vídeo. Não esquece de dar like, ativa o sininho e até o próximo vídeo.